A continuación. A seguir, falará aos senhores e senhoras o senhor presidente Alberto Fernandes, em seu caráter de presidente pro tempore da Comunidade de Estados Latino-Americanos e do Caribe. Muito bom dia a todos e todas, queridos presidentes, presidentas, estimados presidentes e vice-presidentes, primeiros ministros, ministros das Relações Exteriores e todas as delegações. Para mim é uma grande alegria dar as boas-vindas à nossa querida pátria Argentina. Parte da nossa pátria grande, que é a América Latina e o Caribe. Hoje estamos terminando, na Argentina especificamente, o exercício da presidência pro tempore que tivemos ao longo de todo 2022, que foi um ano particularmente difícil, mas em que nós sentimos que levamos as posições e a voz da América Latina ao mundo, a todos os cantos do mundo, e fizemos que nos ouvissem pelos problemas que nós estávamos enfrentando. Antes de prestar contas do que fizemos, quero pedir a todos uma grande salva de palmas para celebrar a volta do Brasil à CELAC. Não preciso dizer o que significa para um argentino, para o presidente da Argentina, especificamente a alegria de ter ao querido amigo Lula presidindo a nossa irmã pátria brasileira. Mas também é muito importante que a CELAC, sem o Brasil, é uma CELAC muito mais vazia, com o qual a sua presença hoje realmente acaba de nos completar. Ao longo deste ano, eu dizia, foi um ano difícil pelo fim da pandemia, pelo império da guerra, que colocou o mundo e as nossas economias em crise. Com tudo isso, eu assumi um compromisso quando eu assumi a presidência da CELAC, que era de não só me fechar aos debates, às discussões, às colocações da América Latina, mas também incorporar as necessidades do Caribe, que sem dúvida são muitas e em certa medida diferentes da América Latina. O Caribe, além dos problemas comuns que temos de endividamento, problemas de pobreza, que existem como na América Latina, tem um problema adicional que é o problema das mudanças climáticas. Em todos os fóruns dos quais eu participei, eu vi o Caribe reclamando atenção pelas mudanças climáticas. Coloquei isso nas duas regiões do G20, da qual a Argentina é membro, coloquei isso na França. Também disse isso no G7, quando tivemos que falar como a influência do clima tinha repercussão negativa em um lugar tão importante de que muitos seres humanos aproveitam do mundo pelas belezas naturais que o Caribe tem e de problemas para aqueles que lá moram. Como presidente da CELAC, a minha primeira visita foi a Barbados, precisamente para falar com Mia e que Mia me contasse o que estava o Caribe precisando. E ali nós fizemos uma reunião pelo Zoom com outros membros dos países caribenhos e eu fiquei muito preocupado porque o Caribe estivesse representado por alguém que preside o último país do continente olhando para o sul. Uma coisa que nós compartilhamos com o Chile. Eu acho que nós chamamos a atenção do mundo nesse aspecto e também acredito
que, junto com o México, nós criamos um fundo de assistência para o Caribe, precisamente para os problemas que o Caribe deve enfrentar como consequência das mudanças climáticas. Depois, os problemas da região, que todos nós conhecemos perfeitamente. Vivemos no continente mais desigual do mundo e acreditamos que, de uma vez e para sempre, temos que encarar um processo que nos leve à igualdade e à justiça social nas nossas nações. Para isso, nós temos que trabalhar unidos, porque é muito mais fácil conseguir esses resultados trabalhando juntos em um mundo em que a globalização existe do que continuar fazendo isso separados. Eu me encarreguei nesse tempo de reclamar pelo respeito a todas as nossas nações e fui à reunião de cúpula das Américas e levei a voz da América Latina reclamando o fim dos bloqueios que países latino-americanos ainda padecem. Os bloqueios são um método muito perverso de sanção, não para os governos, mas sim para os povos. E, portanto, não podemos continuar permitindo isso. Cuba tem um bloqueio de mais de 6 décadas e isso é imperdoável. Venezuela também padece a mesma coisa e nós temos que erguer a nossa voz. E o que temos que fazer também é trabalhar para garantir e fortalecer a institucionalidade da nossa região. Acreditamos na democracia, que a democracia está definitivamente em risco. Vimos como, depois da pandemia, como os setores de ultradireita ficaram de pé e estão ameaçando cada um dos nossos povos. E o que nós não temos que permitir é que essa direita recalcitrante e fascista coloque em risco a institucionalidade dos nossos povos. Vimos isso várias vezes. Vimos primeiro com o golpe que foi dado na Bolívia, que graças a Deus só durou 1 ano e Luiz Arce pôde voltar e ser eleito pelo seu povo como presidente da nação. Vimos há pouco quando a loucura invadiu as ruas de Brasília, uma semana depois de que o presidente Lula tivesse tomado posse, e vimos isso nos nossos povos sistematicamente aqui na Argentina, quando alguém tentou matar a nossa vice-presidente. E nós não podemos permitir isso, não podemos permitir. E temos que trabalhar unidos e devemos ser categóricos na defesa da democracia e das instituições. É uma coisa que a América Latina se deve a si mesma e uma coisa que a América Latina não pode deixar de lado. Acho que isso abre uma nova oportunidade. Voltou a CELAC, agora temos uma CELAC completa com o Brasil e a oportunidade de unir a região é um imperativo que é imposto a nós. E temos que conseguir isso. O mundo teve mudanças. Depois da pandemia e da globalização, a globalização não funciona da mesma jeito como funcionava antes. Isso também colocou evidência, através da pandemia, as carências do sistema econômico. Quando percebemos que 10 pessoas no mundo têm o mesmo patrimônio do que 40% da humanidade, percebemos da injustiça desse mundo. Na pandemia, conseguimos ver como as vacinas foram distribuídas e quando vimos que 90% das vacinas estava destinado a 10% dos países centrais, para os países centrais que representam 10% da humanidade, aí também percebemos como o mundo era injusto. Agora, nós temos todas as possibilidades de crescer juntos. Temos todas as possibilidades de nos desenvolver unidos. A única coisa que temos que fazer é aprofundar o nosso diálogo. Respeitar-nos na diversidade. Todos os que estão aqui foram eleitos pelos seus povos e os seus povos os legitima como governantes. E, portanto, além
do que cada povo decida fazer. Na diversidade devemos nos respeitar e na diversidade devemos crescer juntos. Acredito que temos uma grande oportunidade pela frente. Acredito, sem dúvida, que ontem, com o querido presidente Lula, nós conseguimos avançar na relação bilateral entre a Argentina e o Brasil. E assim como nós avançamos, temos que avançar no continente inteiro. É um esforço que nós devemos fazer, sabendo que é um esforço que vale a pena, porque tem a ver com o progresso dos nossos povos e que não podemos demorar mais isso. A realidade é que nós temos que transformar todas estas palavras em instituições e fatos. Temos que fazer que a integração seja uma realidade. Temos que fazer que a integração sejam ações que nos permitam avançar e progredir. Eu agradeço a todos e cada um de vocês por estarem aqui nos acompanhando. Eu tenho a tranquilidade de que neste ano a América Latina foi colocada no concerto de nações que ela merece. Tenho a tranquilidade de ter dito ao Norte que, enquanto no Norte estão voando mísseis, no Hemisfério Sul a fome piora. Tenho a tranquilidade de ter pedido e reclamado que todos os fóruns em todos os fóruns que as guerras se terminem e deixem de condenar a fome para a América Latina. Tenho a tranquilidade de ter pedido em todos os fóruns o fim dos bloqueios. Tenho a tranquilidade de ter promovido com o grupo de contato do qual fazemos parte com o México e em que o presidente da Colômbia e com o presidente da França conseguimos retornar o diálogo à Venezuela, tentando que a convivência na Venezuela, a convivência democrática na Venezuela, seja uma realidade. Tenho a tranquilidade de ter feito tudo isso. Tenho a tranquilidade de ter me encarregado de levar vacinas para os povos da América Latina que precisavam. Com essa tranquilidade recebo vocês aqui hoje e com essa tranquilidade eu impulsiono vocês a que finalmente entendamos que sozinhos valemos pouco, que unidos podemos ter uma força sensacional e que chegou o momento de fazer do Caribe e América Latina uma única região que defenda os mesmos interesses para o progresso dos nossos povos. Muito obrigado. Agora devo dar golpe com este martelo. Agora devo dar uma martelada com esse martelo e dar por encerrada a sessão. E agora inauguro a cúpula das Américas, da CELAC, desculpem. Locutora? Agradecemos ao senhor presidente da nação as palavras e a seguir o senhor ministro das Relações Exteriores, Comércio Internacional e Culto da República Argentina, bacharel Santiago Cafiero, vai apresentar o relatório sobre a presidência pro tempore, marcando em linhas gerais as ações de 2022. É uma honra para mim também, como já mencionou o nosso presidente, dar as boas-vindas ao nosso país com motivo dessa 7ª reunião da CELAC. A nossa comunidade sustenta que a integração é um valor fundamental para construir um território de paz, para construir esse território com possibilidades de desenvolvimento e solidariedade na América Latina e o Caribe. Por isso, é que o plano de trabalho que desenvolvemos a partir da presidência pro tempore incluiu 5 eixos temáticos e mais de 70 atividades inovadoras, das quais todas foram consensuadas com os participantes e todas avançaram graças a esse consenso e participação.